Olá, bom dia, seja de novo bem-vindo ao A Nossa Terra, um programa que há mais de 25 anos lhe fala do que de melhor existe e se faz aqui na região todos os domingos de manhã. Hoje a nossa aventura começou precisamente às 10 com o Aventura Marão Clube, uma coletividade de Amarante, e vai continuar até bem perto do meio-dia. Lembro que o programa vai ficar disponível em podcast a partir de amanhã no site e no Facebook da Rádio Clube de Penafiel. A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Esta semana em destaque, o Aventura Marão Clube de Amarante, com o apoio Grande Amarante, mais de 15 anos de experiência na transformação de granito. Visite-nos em Gondar ou saiba mais nas nossas redes sociais ou em grandeamarante.com. Resource, abate de veículos em fim de vida e venda de peças usadas. Estamos na zona industrial de Fragim. Visite-nos ou saiba mais em resource.pt. FT System, especialistas na instalação e manutenção de AVAC, aquecimento, ventilação e ar-condicionado, em sistemas de climatização para autocarro e ainda em energia solar. Somos uma empresa certificada com mais de 25 anos de experiência. Visite-nos em Vila Miã ou saiba mais em ftsystem.pt. A Nossa Terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Irenor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Tâmega e Sousa. Terminamos a primeira hora do programa a ouvir o que foi um grande impulsionador da secção de BTT no Aventura Marão Clube. Agora, Pedro Lourenço, de 48 anos, natural de Amarante, engenheiro eletrotécnico, licenciado em Engenharia e Eletrotécnica e de Computadores pela FEUP, vai falar-nos um pouco mais. Desde muito novo que tem bicicletas e, por isso, é natural que tenha sido também um dos fundadores do Aventura Marão Clube, que começou, como já dissemos, com o BTT e a escalada. Pedro praticava BTT e ciclismo de estrada e está federado como amador. Ao nosso programa contou-nos algumas das suas pedaladas mais impressionantes. Uma delas, na África do Sul. Basicamente eu gosto de praticar desporto. Comecei na canoagem, BTT, depois quando andava na universidade, até levei a bicicleta para o Porto, mas tentei, depois verifiquei que não era fácil andar no Porto. Nessa altura conjugava mais a ginásio com futebol, mas continuava a andar de bicicleta ao fim de semana. Depois fui ver algumas coisas na televisão, ou seja, como por exemplo ver o Cape Epic, reportagens do Cape Epic, ver essas provas por etapas. Essas provas por etapas começaram a chamar mesmo a atenção, porque eram provas em que era possível participar como amador, mas que ao mesmo tempo todos os melhores ciclistas do mundo, da modalidade, também participavam nessas provas. Eventualmente foi isso que me fez mais despertar a vontade de fazer mais coisas no BTT, de continuar a praticar o BTT. E outra questão importante do KPP é que nós temos que nos inscrever um ano antes para a edição do próximo ano. Eu conheci o André em 2008, começámos a andar, começámos a conversar, eu disse-lhe que gostava de ir ao Cape Epic, mostrei-lhe as imagens, ele também ficou impressionadíssimo para ir. Depois íamos ao Cape Epic, nós fomos a nossa família, na altura as nossas esposas, e aproveitámos para tirar as férias grandes lá, estivemos lá 3 semanas. Só a atmosfera de Cape Town e toda envolvente, porque estamos em Cape Town e toda a gente chega a Cape Town. Chegam outros atletas amadores como nós, outros atletas portugueses que até nós fomos encontrando, e começam a chegar os atletas profissionais, em que nós estamos a andar de manhã a treinar e vemos-los a passar por nós. Um atleta profissional que nós sabemos da televisão passa à nossa beira. E no Cape Epic nós dormimos nas mesmas tendas. Em 2011 o atual campeão do mundo, que era o Hermida, espanhol, lavava a roupa de campeão do mundo à nossa beira. E nós conversámos com ele. Isso é marcante para qualquer atleta amador, poder ver os nossos ídolos ao nosso lado, né? E a fazer o mesmo percurso, ok, eles fazem um bocadinho mais rápido, mas nós fazemos o mesmo percurso que eles fazem, e isso é algo que marca completamente. Nós treinamos em 2009 para fazermos a prova de 2010, e depois em 2010 decidimos que íamos outra vez voltar em 2011, porque em 2010 esqueci-me de contar uma questão, que foi o André, logo na primeira etapa, cai. Estávamos a mais ou menos a 15 km de fim, ele cai, e então em 2011 nós fomos, e então lembrámos-nos, como ele tem uma casa que é dos sogros em Albufeira, e se nós na altura do Carnaval fôssemos daqui até lá em baixo, até Albufeira, então fizemos isso. Ou seja, basicamente estávamos no inverno ainda,
Fomos daqui até Santarém, 300 km, e depois Santarém até Albufeira, mais 300 km, em 2 dias. A do Reino Unido, eu vi esta aventura numa revista, num livro que tinha que comprei por acaso, e então decidimos, nós queremos fazer esta aventura, mas entretanto temos que comprar uma bicicleta de gravel. Então nós fizemos a primeira coisa, foi comprar a bicicleta de gravel, e depois fizemos esta aventura. Basicamente eu vi uns tracks na net, apanhei os tracks, vamos fazer o Reino Unido todo. Ou seja, seguimos o Reino Unido todo com um track no GPS, e tudo bateu 5 estrelas. Ou seja, eu marquei os hotéis, mais ou menos com as distâncias, e tudo correu bem, ou seja, tudo bateu certo nos 13 dias. Foram 2.300 km em 13 dias. Num país novo, a conduzir pela esquerda, mas foi uma aventura espetacular. André Pinto é o grande parceiro de Pedro nas aventuras pela estrada e pelos montes fora, como podemos perceber pelo áudio que ouvimos há pouco. Tem 39 anos e só em 2008 começou a ligar-se ao ciclismo através do Aventura Marão Clube, ingressando na secção de BTT. Antes tinha praticado futebol de 11, tendo feito formação no Amarante Futebol Clube e representado como sénior o Sport Clube Salvadorense. Este empresário falou das aventuras que teve com Pedro Lourenço em cima de uma bicicleta. Criei laços de amizade no Aventura para a vida, não é? Acolheram-me muitíssimo bem e se calhar isso é que também me cativou a continuar, né? A continuar nisto. Como já fizemos imensa coisa, tanto em competição como em lazer, eu acho que a gente está sempre a procurar algo mais para descobrir, alguma coisa diferente que nos leve a fazer algo diferente e pronto, a gente quer sempre, uma leva à outra e queremos sempre mais, não é? A gente acaba a pensar já no que é que vamos fazer na próxima. Não vou mentir que às vezes a gente está mais na parte da competição, que a gente chega a alturas e que a gente diz mesmo para nós mesmos o que é que andamos aqui a fazer, mas a superação de chegar ao fim faz com que a gente esqueça tudo o que passou, todas as adversidades que a gente passou, porque já passámos por imensa coisa, os dois juntos particularmente, em aventuras com outras pessoas. Mas é isso, é o descobrir mais coisas e é superar-nos a nós mesmos, porque a gente pode fazer uma etapa de 100 km, mas se calhar no próximo dia já está a pensar a fazer 150, porque a gente acha que é capaz de chegar aos 150. Estou a falar nos 150, mas se calhar muitos mais até. Em 2010, numa etapa da África do Sul, que eu caí no primeiro dia, não é? E que foi o Pedro que basicamente me arrastou até ao fim. Que se calhar se estivesse eu sozinho não conseguiria, não é? Caí num dia e ia fazer 8 dias seguidos numas condições que não eram as melhores. Sim, foi uma das etapas que a gente fez, porque já passámos por muitas outras adversidades, mas se calhar essa marcou. Das últimas foi uma queda que o Pedro teve momentos antes de irmos para uma prova. Vi na cara dele o sofrimento dele, a angústia dele, de não podermos fazer mais uma coisa que a gente gosta. O Reino Unido foi muito especial, não é? Foi muito especial. Foi especial pelos quilómetros, pela quilometragem, foi especial porque a gente não sabia para o que ia, tinha uma ideia vaga do que ia fazer, mas depois de acontecer pensámos muito mesmo no que é que tínhamos acabado de fazer, porque foram uma média de 180 km por dia, que muitas vezes nos levava a pensar, mesmo a questão que eu ainda há pouco referi, foi o que é que nós andamos aqui a fazer. Nós não acabámos por não desfrutar, ou desfrutar, não sei, mas se me perguntarem o que é que eu fiz no primeiro dia, eu vou-me lembrar exatamente o que é que eu fiz no primeiro dia. Apesar do sofrimento que acaba... Regressamos a estúdio para mais 1 ou 2 dedos de conversa com o Presidente da coletividade, Sr. Sr. Alfredo. Estamos a falar de BTT, mas não podemos esquecer que uma vertente, o downhill, também já existiu e o Sr. Alfredo chegou a participar. Sim, sem dúvida. Era um apaixonado e por falar nessa modalidade do downhill, eu queria relembrar um saudoso nosso colega que já faleceu, que era Rui Pedro, que era o grande mestre do downhill. Para quem não sabe o que é o downhill, como era o meu caso... É um percurso de 3, 4 km a descer que se fazem em 1 minuto e pouco. Que são descidas muito suaves. Não dá para ver nada. Ao contrário. Assim, é uma grande adrenalina. E depois tivemos o nosso colega, o Nuno Lourenço também, mas o grande impulsionador desta modalidade foi o Rui Pedro. E durante quanto tempo é que isto rolou?
Nós fazemos competição mesmo a sério, nós que durante 8 anos. Mas, entretanto, ficou mais... Depois casamos, temos mulher, temos responsabilidades, elas começam a ser... Ganharam mais juízo. Muito bem. Vamos então ouvir Nuno Lourenço, que é considerado também um dos grandes impulsionadores desta modalidade, que está extinta entretanto. Ele que tem 46 anos, é natural de Amarante, mas reside atualmente em França, na região de Bordeaux. Licenciou-se em Engenharia Florestal pela UTAD e é empresário de exploração florestal e biomassa. Nuno Lourenço recordou ao nosso programa os seus tempos de downhill, vertente pela qual ficou apaixonado e onde chegou a ser campeão regional. Quando começámos éramos todos muito novos, não é? O BTT era uma coisa também muito recente na década de 90 em Portugal, tinha também começado há pouco nos Estados Unidos e noutros países, que era tudo muito novo para nós e o que é certo é que ficámos, um grupo de pessoas ficámos, digamos, viciados naquilo. E o downhill é uma vertente que traz mais, digamos, mais adrenalina, mais velocidade, a descida, controle da bicicleta, os saltos, as curvas, as travagens, a velocidade, tudo isso, não sei, eu fiquei muito mais, digamos, apaixonado por essa vertente do que o cross country. Fizemos algumas provas, depois começámos a fazer também o Campeonato Regional do Minho, em que as coisas começaram a evoluir um bocado e pronto, a partir daí as pessoas também foram vendo a modalidade e foram aparecendo e foram fazendo. Depois de mim houve outras pessoas até provavelmente melhor do que eu andar. Na altura em que ainda era juvenil, nem era sénior ainda, cheguei a ser campeão regional do Campeonato Regional do Minho, cheguei a ser campeão regional de downhill. E noutras provas também tivemos alguns bons resultados. Agora assim de cabeça não me lembro todos. Não tinha um nível excepcional, não digo que seria um atleta excepcional, até porque na altura também as condições de desporto eram diferentes que são hoje, mas tínhamos o nosso nível, tínhamos um nível correto, batíamos bem com bons atletas e o que tenho mais a realçar é mesmo essa vitória do Campeonato Regional do Minho em 90 e talvez 96, 97, já não me recordo. Estamos numa prova que nós fizemos em Amarante, porque depois também o Aventura Marão Clube começou a ter capacidade, juntamente com a Associação Ciclismo do Minho, a organizar provas, tanto cross country como downhill, e é quase como no futebol, é sempre bom ganhar em casa. E eu lembro-me de uma prova em Amarante que foi excepcional, onde tinha muita gente com muito bom nível, e acredito que alguns atletas até naquele dia com um nível acima do meu, mas as coisas correram bem e ganhei essa prova em casa. Na altura ainda fazíamos 2 mangas, a primeira manga correu mal e na segunda manga correu muito bem e ganhei essa prova. Fiquei super contente de ter ganho em Amarante, como outras provas que havia na zona do Minho, havia provas também muito boas. Sr. Alfredo, recorda alguma das descidas com mais adrenalina? Recorda algumas provas? Sem dúvida. Nós tínhamos a nossa pista que era no Cavalinho, começava lá em cima que era Baile do Rei, acabava cá em baixo no Cavalinho, que era, a nível nacional, era das melhores provas, tanto que nós chegámos aqui a fazer provas de Campeonato Nacional, que era muito conhecida e tinha todas as condições naturais para aquilo. E mais tarde fizemos também uma citadina na cidade de Amarante, que era considerado downtown, que também era pela zona histórica toda, que também foi muito bem conhecida e foi das primeiras downtowns que fez em Portugal também. Portanto, também marcos para a vossa vida, mas para a associação. Em relação à associação, e porque tudo isto envolve dinheiro e precisam também de receitas, já percebemos aqui a Casa da Juventude, mas quem é que vos vai ajudando? Ora bem, o Aventura na parte geral da associação, nós contamos sempre com o apoio do município de Amarante. Esporadicamente, para as provas de canoagem, nós fazemos sempre um pedido excepcional para as provas que organizamos e mesmo as juntas de freguesia, a União de Freguesias também nos ajuda. E depois temos um grande leque de amigos agora, patrocinadores, colaboradores, que nos têm ajudado neste último ano. Tem sido fantástico, temos conseguido juntar um leque de pessoas que podem ajudar e ser possível aos nossos atletas irem fazer os estágios fora e para subirem, para ganharem também qualidade que eles precisam também. E tem sido fácil sensibilizar esses amigos para vos ajudar? A nossa grande arma foi nós conseguimos arranjar um grupo de pais
bem encaminhados e bem relacionados, que nos ajudaram, e foi mais fácil do que estávamos a pensar. E estão sempre disponíveis a ajudar-nos, portanto, isso é bom. Portanto, os pais também envolvidos. Sim, também temos mostrado e credibilidade, e eles veem que não é só futebol, porque eu pensei é só futebol, e então nós somos diferentes, temos maneiras de pensar diferentes, e os pais estão a gostar e estão-nos a ajudar e estão-nos a encaminhar às vezes para um amigo, para outro amigo, e temos conseguido isso. E também, como disse, as instituições, Câmara e Junta também vão estando convosco. Sim. Ora, nós vamos fazer então aqui uma pausa para ouvir Américo Paulo, ele que é o presidente da União de Freguesias de Amarante desde 2021. A sua opinião sobre o Aventura é muito positiva, até porque já viu de perto muito do seu trabalho. Porém, sobre mais financiamento, respondeu que tem de respeitar o que está protocolado. Eu assisti praticamente ao nascimento do Aventura, éramos todos amigos e somos, portanto eu estava mais direcionado para a outra área e assisti o esforço do Miguel e do Alfredo. Isto é uma luta, não basta só criar os clubes, depois é preciso dar dinamismo, dar vida, não é? E assisti bem a isso, a esse esforço. Tiveram sempre um papel importante na formação e nos dias de hoje tem tido um papel importante nas escolas da canoagem. A Amarante também tem tradição na canoagem e depois a Casa da Juventude foi a cereja no topo do bolo. Portanto, há aqui uma importância muito grande a troca de conhecimento entre os portugueses e os jovens não portugueses, e isto é uma mais-valia, abre também um pouco a nossa mente e dá-nos experiências, quer os jovens que vêm trazem de culturas diferentes, com conhecimentos diferentes, muitos deles com conhecimentos em áreas de música, área da pintura, da dança, enfim. Portanto, e esses jovens vêm para aqui transmitir estes conhecimentos aos outros e dar a conhecer também o país deles e vêm conhecer também o nosso país. E juntar a tudo isso, eles trabalham também na comunidade local, ou apoiam a comunidade local. Eu era presidente da Junta de Cepelos e tínhamos lá um centro de convívio e a Casa da Juventude, e 2 jovens iam visitar, fazer uma atividade com o centro de convívio. Interagiam muito bem, estavam sempre presentes nas festas de anos, nas festas, no passeio dos idosos, vinham sempre com eles, portanto, era uma situação bastante interessante. Neste momento, por exemplo, eles são visitar assídua aqui no centro do dia, sediado aqui na Junta de Freguesia de São Gonçalo. A Casa da Juventude tem dado aqui tem tido um papel importante nesse campo e também na formação na área de desporto, importante para a Amarante. Nós podemos ter um orçamento, por exemplo, de 600 mil euros, mas 100 mil não é nós colocarmos no orçamento. Está protocolado com a Câmara que é para obras, está protocolado com a Câmara que é para limpezas, está protocolado que é para educação. Depois sobra um nicho que depois tem que ser gerido, que é os expedientes aqui da Junta, luz, água, saneamento, o vencimento dos trabalhadores, ou outras atividades sociais que temos, que são próprias das nossas atividades culturais, como a Feira do Livro. Nós temos feito um esforço muito grande, não é só de agora, desde o passado tem sido um esforço muito grande para apoiar as coletividades de uma forma justa, que não é fácil. E porque sem os amigos ou patrocinadores o clube ficaria certamente com uma dificuldade acrescida para promover as suas atividades, vamos então ouvir alguns desses amigos e patrocinadores. Vamos escutar um pai que acredita que a canoagem só traz benefícios ao filho, um parceiro na produção de canoas e dos caiaques. Ficaremos a saber mais sobre um estúdio criado na Casa da Juventude, que ainda hoje existe, e muito mais. O que importa realmente é isso mesmo, é a junção da paixão pelo Rio Tâmega e da prática do desporto, e é dessa simbiose que nasce provavelmente o interesse do António pela canoagem. O desporto é em si uma atividade que pode ter e que tem um forte contributo na formação do caráter de qualquer pessoa, e também tem do António e dos colegas que aqui praticam desporto no Aventura, que tem essa característica de formação de caráter
E isso é notório. Efetivamente, o Aventura, além dessa componente, que eu acredito que seja transversal a todos os desportos e a este tipo de atividades e a este tipo de coletividades que permite que os jovens se iniciem na atividade do desporto, o Aventura tem vindo a criar condições muito boas para que os atletas se desenvolvam na prática do desporto em si e também na tal componente de formação do caráter e dos valores que estão inerentes à prática do desporto. Eu aderi à secção quando ela foi criada, digamos assim. Estive na gênese dessa criação da secção. Com outra direção, entretanto entrou o Alfredo com um projeto muito forte e com o Miguel e vê-se onde é que está o Aventura hoje em dia. A secção era pequenina, como é óbvio. Eu vim para Amarante Centro, porque eu estava noutro clube na altura, e a secção em Amarante foi criada com a Aventura e era mais por ser central, era perto, tínhamos um grupo de trabalho muito bom, inclusive eu acho que o Brandão entrou logo a seguir também na secção e foi sempre por aí acima. E basicamente quando o Alfredo entrou mais na secção, porque o Alfredo era mais dirigente não é? Mas hoje em dia a secção cresceu com a ajuda de todos, mas obviamente que o Alfredo virou-se um bocado. O Alfredo dedicou muito tempo à secção e ajudou muito as pessoas que estavam mais dedicadas à secção, e eu acho que foi aí a chave, que foi aí que quando deu o salto da secção começar a crescer mais e ter mais dinheiro, ter mais meios e o clube virar-se mais para a secção, foi quando o Alfredo se virou mais para a secção, foi um bocado assim. O que foi bom. No meu tempo era diferente. No meu tempo as coisas eram mais complicadas um bocado. Hoje em dia os meios são diferentes, as pessoas, a formação é diferente, os barcos, as pagaias são diferentes, tudo evoluiu um bocado. E as condições de treino hoje em dia são fantásticas. Portanto, o Aventura hoje em dia, eu acho que a nível nacional é o clube mais forte, sem dúvida, em termos de capacidade formativa e apoio aos atletas e organização da própria associação em torno da secção. É uma coisa que eu não vejo em muitos outros clubes, principalmente de slalom. Não o vejo em nenhum outro clube a nível nacional, este tipo de organização de treino e de pessoas tão dedicadas aos miúdos. E depois, isso eu acho que está visível nos últimos 3, 4 anos, penso eu. Foi um boom de atletas e de qualidade, e isso está à vista com os resultados dos miúdos. A nossa ligação surge formalmente na altura em que a infraestrutura que eles dinamizam, que é a Casa da Juventude, tem um espaço dedicado para produção de música ou ensaios de música ou qualquer atividade que envolva a música. Portanto, é um espaço que está naturalmente estruturado, digamos assim, para trabalhos de exercício de som e multimédia. Que ainda hoje existe? Que ainda hoje existe. Na altura existia essa estrutura, mas ela não estava devidamente orientada, como é óbvio, não é? Cada macaco no seu galho. E eu apareci numa altura em que trouxe uma proposta que acrescentava valor não só à atuação da associação, mas também queria, portanto, pegar nesses valores todos e conseguirmos fazer algo que era para exercício da minha atividade e que era para a comunidade poder aproveitar as infraestruturas que nós lá criámos em conjunto com eles. E a partir daí houve imensas atividades que nós fizemos em conjunto, não só diretamente dentro do Aventura Marão Clube, das atividades que eles fazem, como também do âmbito camarário e do âmbito social, em que as pessoas simplesmente usufruíam do espaço e das condições que nós lá criamos. O encontro com eles é aquele encontro que também faz bem à saúde. Não será bem o BTT, mas o maior que eu fiz foram 738 km, que foi Chaves-Faro, não é? 738 km, mas foi por estrada, mas com bicicleta de BTT. A Aventura Marão organizava todos os anos rotas do Marão, que era onde se juntavam muitos ciclistas de todo o país, não é? E alguns também de fora.
estreia de Espanha, principalmente. Juntava-se muita gente, sei lá, 400, 500 atletas. A pessoa que me lembro desde sempre é o Alfredo, é uma pessoa que me lembro desde sempre no Aventura e posso afirmar que o Aventura tem uma tutoria ótima e saudável para toda a gente que tem essa faixa etária, não é? Há uma característica que é muito comum na canoagem, que é o bom ambiente entre toda a gente que pratica ou que está na mesma equipa. Embora compitam uns com os outros, têm sempre um ambiente de entreajuda muito forte e isso é de valorizar em qualquer desporto e creio que o Aventura preserva estes valores, do que eu vi preserva certamente estes valores e portanto o espírito de equipa, de companheirismo, de apoiar uns aos outros, de motivar a crescer. Eu lembro-me que quando eu fui filmar um dos filmes que foi agora feito como promocional do Aventura, foi um atleta chamado para fazer aquela parte, só precisávamos de um, mas ao lado desse atleta estavam mais 2 ou 3 que só estavam a ver e a apoiar aquilo que estava a acontecer. Portanto, e essa entreajuda, acho que é uma marca que me lembro vagamente quando era miúdo e que ainda hoje acontece, e portanto isso é de valor. Tenho relação de amizade com muitos elementos do Aventura e um apreço, porque sei que o início deles não foi fácil e hoje reconheço que têm um trabalho de facto notável, não é? Desde logo por o intercâmbio de jovens que há aqui em Amarante. Eles acabam por ser um bocado embaixadores do nome de Amarante. São tantos jovens que passam pela cidade que de facto reconheço isso. Levam o nome de Amarante muito longe e isso acho que tem que ser enaltecido. Por outro lado, vejo também que há muitos miúdos a fazer desporto e isso é outra situação que é excelente. Sabemos dos problemas que há com a miudagem de hoje em dia e, portanto, tudo o que seja levá-los para bons caminhos é de enaltecer. E aqui a ligação ao Rio também é muito forte e ao Marão e, portanto, tudo o que eles fazem, no fundo, é potenciar aqui o nosso território. E, portanto, nesse sentido, acho que é excelente. Agora, e para descomprimir de tanta aventura, vamos ficar com uma música. Quero ser tão falado de tu gente para dissolver o teu vazio suavemente. Talvez contar todo o meu sonho num castelo de rimas, sem ter botões milagrosos na patente dos meus enzimas. Viver em estampa o peito da tua camisola, autocolante no couro da tua sacola, estrela distante no céu da tua memória, mito coroado com a poeira e com a espuma da glória. Não tenho jeito para estrela do rock and roll. Não tenho jeito para estrela do rock and roll.
perdido entre as luzes, sangue e vinil, na febre louca do showbiz. Quando eu morrer, talvez triplique a minha fama, a overdose do costume, só para dar mais toque ao drama. Não tenho jeito para estrela de rock and roll, estrela de rock and roll. Não tenho jeito para estrela de rock and roll. Não tenho jeito para estrela de rock and roll. Não tenho jeito para estrela de rock and roll. Still the rock and roll, still the rock and roll, still the rock and roll, still the rock and roll. Começamos aqui a estúdio para com mais uns dedos de conversa. Começamos pelo Sr. Alfredo para perguntar que balanço é que faz destes 12 anos de presidência. Ora bem, é um balanço positivo, não é? Nem sempre é fácil. Muitas vezes tenho queixas em casa, não é? Porque uma pessoa, isto ocupa-nos muito. Quando queremos fazer um trabalho, mostrar e ajudar, às vezes esquecemos um bocadinho de casa, mas tento contribuir com outras coisas, mas é bom e sabe, sentir-se bem com o que estás a fazer é bom e é sempre bom. Quais são nesta altura as vossas principais necessidades? Neste momento, ora bem, se é para pedir, nós precisamos de uma viatura nova, por exemplo, de 9 lugares com mais qualidade e mais nova, para poder fazer viagens, para os miúdos poderem ir mais vezes a estágio em conforto e qualidade e em segurança, porque nós temos já 2 carrinhas, nós usamos frequentemente para fazer viagens ao aeroporto por causa dos projetos e tudo. Portanto, já não é suficiente, mas que fazia necessidade uma viatura nova. Além disso? Muito trabalho. Algum projeto que gostasse ainda de ver concretizado? Ora bem, isso nós projetos temos o Miguel para pensar neles, não é? Portanto, é o criativo. Sim, mas nas outras secções queremos, nós temos projetos, sonhamos muito alto. Queremos mais, queremos dar condições aos nossos atletas melhores. Pronto, na parte de infraestruturas, este ano já fomos contemplados com obras no nosso posto náutico, mas já está a ficar pequeno também, não é? Portanto, quando se cresce, depois também tem essa dificuldade. A nível de barcos e tudo, também precisamos, para formação precisamos de mais material. Temos essa dificuldade porque as escolinhas estão a surgir e ter muitos atletas, e depois temos essa dificuldade, não temos embarcações para todos os miúdos, os capacetes, os coletes, as pagaias, e isso também é uma necessidade, mas vamos com calma, mas vamos conseguir. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez, sim. Ricardo, na parte da canoagem, que projetos é que gostava de ver implementados? Gostaria que a modalidade de lazer começasse a atrair tantos participantes como temos nas escolinhas e na competição. Eu gostaria de implementar a modalidade de extremo. Pronto, e a curto prazo seria esses os dois
passos a tomar no... Qual é a diferença para quem não está dentro da linguagem da canoagem? Assim, o que é essa canoagem vamos estabelecer um paralelismo com o BTT downhill. É exatamente, é descida. Basicamente é descer rios com um grande pendente ou muito volume de água. Portanto, acarreta mais adrenalina. Muito mais adrenalina, mas um bocadinho mais de perigo, por isso tem que ser devagar. Eu podia aproveitar uma novidade. Nós vamos apostar este ano no desporto escolar já. Temos uma parceria já com a Federação Portuguesa e com a Escola Secundária de Amarante. É novidade até para os colegas, mas vai surgir efeito, vai haver já uma formação na próxima semana em que vamos conseguir arrancar com o desporto escolar também, na secção de canoagem. Portanto, mas só para a escola secundária? Neste momento vai ser só para a escola secundária. Portanto, isto é uma forma de chegar a mais miúdos. Sim, sem dúvida. Isso é muito, muito interessante. Portanto, ficamos aqui com uma notícia fresquinha. Uma notícia fresquinha. Miguel, qual é o balanço que faz da sua liderança na Casa da Juventude? Eu acho que o melhor balanço é perceber o impacto que temos junto de todos os jovens que por lá passaram e que continuam a passar. É reconfortante cada vez que vamos ao aeroporto buscar grupos que chegam, ver a diferença no seu comportamento, na sua forma de estar, a ver pais a abraçar-nos, porque o que é que vocês fizeram aos nossos filhos, enfim, perceber o impacto que temos na vida das pessoas é reconfortante, mas o impacto é muito maior. Aquilo que estamos a fazer, por exemplo, ao ter números como 30 mil refeições vegetarianas por ano, isso tem um impacto que é difícil de medir, mas que existe. De facto, estamos a contribuir de forma muito, muito significativa para a mudança alimentar também das pessoas naquela região, e tudo isto, por exemplo, durante um ano, os voluntários que lá estão têm este tipo de alimentação e muitos passam a ser vegetarianos, muitos passam a alterar os seus hábitos de vida de forma a serem mais saudáveis e, portanto, tudo isto tem um impacto pessoal muito grande na vida das pessoas e isso é para nós muito, muito valioso. Depois, do ponto de vista económico, a Casa da Juventude e os projetos que lá fazemos têm um grande impacto. Eu dou sempre um número porque o pão é um elemento quase religioso, é motivo de revoluções, como recentemente na Primavera Árabe. Nós compramos 12 mil euros de pão por ano. Portanto, são 12 mil euros que apoiam uma das casas mais antigas, uma das padarias mais antigas de Amarante. Para ter uma ideia de que o impacto que pode ter um projeto como o nosso. Eu podia dar outros números, mas eu acho que o pão é um valor, é um número simbólico. Portanto, nós temos de facto muito impacto e os jovens que passam por Amarante durante pelo menos uma semana deixam ficar em Amarante também parte das suas economias e, portanto, a casa é um elemento vivo da cidade, pelo impacto que tem junto dos sítios onde apoia, junto das crianças, dos idosos, das pessoas por todas as deficiências. Por exemplo, o Alfredo não referiu, mas poderia ter referido que nós fazemos também desporto adaptado com pessoas por todas as deficiências em colaboração com a Sérgio Amarante, e um dos projetos que recentemente escrevi, se for aprovado através do Erasmus, vai poder dar mais condições a esta vertente de desporto adaptado para que seja maior, que possa envolver até clientes das Sérgios, não só de Amarante, mas de outras regiões em redor. Portanto, temos sempre esta preocupação de apoiar a comunidade. Portanto, nós trabalhamos há muitos anos com produtores biológicos, fazemos uma feira semanal de produtos biológicos, enfim, tentamos sempre, eu digo de forma muito pouco humilde, trazer o futuro para o presente. E a Casa da Juventude está sempre a colocar na agenda aquilo que vai ser o futuro. E isso acho que é um valor que é reconhecido por todos, porque hoje as pessoas olham para o presente, mas alguém lhes está a lembrar sempre o futuro. No futuro, vocês vão ter este presente. E isto é muito valioso, ter alguém que pense o futuro para uma cidade, e nós temos, na nossa modesta contribuição, temos sido um elemento importante na Amarante para isso. Por falar em futuro, que projetos é que gostava de trazer ainda para casa? Em cada deadline do Erasmus eu penso em 20 projetos quase, portanto é muito assim, mas eles andam sempre ali dentro daqueles temas que eu referi. Posso lhe dizer que, por exemplo, nós temos como objetivo estratégico até 2030 tentar ter gastos, não é gastos, ter resíduos zero, ou seja, tentar ser de facto neutral também aí, ou seja, tentar não ter desperdício, tentar não ter impacto mais que o que já temos no ambiente. Portanto, são grandes objetivos. Obviamente que também na área do desporto temos
ganho experiência. O Erasmus passou também a fazer projetos na área de desporto e nós estamos envolvidos em 3 ou 4 desportos, projetos na área desportiva, um deles o Fit for Kids, que é um projeto muito interessante que combate um dos flagelos maiores que existe na juventude e nas crianças e jovens em Portugal, que é a questão da obesidade infantil, ou juvenil, e portanto é um projeto que alia o desporto à alimentação, ao aconselhamento nutricional, que já lançámos em Amarante há 3 anos e continuamos a fazer. Enfim, há várias vertentes que nós, por exemplo, o trabalho com outras religiões, com outras culturas no Médio Oriente, é para nós uma área muito, muito interessante. Temos sempre feito projetos com essas culturas e são muito enriquecedores. E depois, na área da sustentabilidade, no grosso modo, tudo aquilo que podemos fazer na questão da produção biológica, do apoio aos produtores, na questão da redução do impacto ou da nossa pegada, são projetos que para nós são valiosos. Mas nós fazemos muitos projetos, de facto. Sim, porque sobretudo o que nós pretendemos é que os jovens de Amarante consigam ter uma maior diversidade, consigam ver o mundo de uma forma diferente e que ao encontrarem diferentes metodologias, diferentes tópicos, diferentes temas, possam encontrar a sua razão de existir, a sua motivação, para depois virem diferentes para melhor. E isso é o maior valor da Casa da Juventude, é que quase sempre os jovens vêm melhores do que foram antes de iniciar uma atividade. Isso é impressionante. Muitas vezes estamos anos e anos a apostar numa atividade para jovens e em tão pouco tempo a Casa da Juventude consegue transportar os jovens para o lado bom da vida, para o lado positivo da vida, para o lado saudável da vida, para o lado mais desafiante da vida, que é aquele em que nós nos desafiamos a nós próprios. Portanto, destes anos que está na casa, já muitos jovens por ali passaram, os que vêm e os de cá que vão, normalmente porque se calhar é mais fácil de perceber, os de cá que vão, depois quando regressam, e hoje já não serão tão jovens como eram na altura que tiveram essa experiência, o que é que costuma ter algum feedback depois da parte deles? Olha, nem de propósito, ainda recentemente recebemos a visita de ex-voluntários que passaram pela casa há 10, há 8 anos, há 7 anos. É frequente eles aparecerem e dizem-nos sempre o mesmo. Foi o ano mais marcante na nossa vida. É incrível ouvir isto, é difícil de pôr isto em números, de explicar muitas vezes isto aos políticos, mas é incrível ver o impacto que temos, porque são pessoas, muitas vezes as pessoas decidem fazer voluntariado e participar nisto porque têm problemas em casa, têm vidas difíceis, porque querem escapar de alguma coisa e encontram ali o ambiente que como disse antes, positivo, desafiante, diferente, mais tolerante, que lhes permite primeiro serem quem eles querem ser. Muitas vezes não conseguem ser na sua própria terra e depois descobrirem coisas que nunca imaginariam fazer. É a primeira vez quase sempre que eles entram na CERSI, por exemplo, numa casa que trabalha com pessoas portadoras de deficiência, ou é a primeira vez que trabalharam na agricultura, seja biológica ou não. É sempre a primeira vez que... E ser um sítio que lhes dá esta possibilidade de experimentarem tantas coisas pela primeira vez é, de facto, muito, muito importante. Muito bem, na reta final e quase que para terminar, vou desafiá-los a deixar uma mensagem, cada um à vossa secção. Aqui o Ricardo já está a olhar para mim com um ar muito, muito quase em pânico. Ricardo, o que é que gostava de dizer aos seus atletas, aos jovens que estão lá por lazer, aos da competição, aos jovens das escolinhas, o que é que gostava de lhes dizer? Uma palavra talvez de força, de motivação, porque nós trabalhamos com jovens com muita qualidade e que, se eles continuarem a trabalhar, eu prevejo que eles possam ir bastante longe e concretizem alguns dos sonhos que eles têm. E estão sempre de braços abertos para recebê-los. Estamos sempre de braços abertos. E acompanhá-los, obviamente. Miguel, às pessoas que nos ouvem, de Amarante e não só, que tenham algum poder de decisão, alguma força política, mas também às pessoas, digamos, mais normais, o que é que gostava de lhes dizer no âmbito de tudo aquilo que já nos disse da casa? Sobretudo porque nós temos somos membros de uma plataforma da Europa na região, dizer-lhes que é um compromisso político da Europa que todos os cidadãos europeus tenham pelo menos uma experiência Erasmus na sua vida, e transformar esta decisão política na realidade passa por organizações como a nossa, passam por Casa da Juventude como a de Amarante, que permitem que tantos e tantos jovens todos os anos de Amarante possam participar neste tipo de experiências que são marcantes na sua vida. Para ter uma ideia,
ideia, nós sempre que lançamos um projeto, uma viagem, por exemplo, um intercâmbio, Itália, em qualquer país da Europa ou do mundo, temos sempre 30, 40, 50 pessoas com vontade de participar e só podemos escolher 5, que é para nós muito difícil rejeitar muita gente que nos pede, e isso é a prova de que de facto há vontade dos pais, das escolas e dos próprios jovens em participar, porque percebem hoje a mais-valia que é ter uma experiência Erasmus. Portanto, o desafio e a mensagem é esta, não deixem de utilizar esta oportunidade que a Europa lhes está a dar, de forma gratuita, de terem uma experiência Erasmus que pode ser marcante, vai ser marcante na vida deles. Muito bem, marcante é também todas as atividades que a coletividade tem. Sr. Alfredo, 12 anos, está na presidência, está desde a fundação, vai continuar a liderar enquanto puder? Sim, quando puder. E eu já aproveitava agora porque eu tenho uma esperança de reativar a primeira secção que tivemos, que era a canoagem, e nós já temos as sementes plantadas e penso que este ano ainda vamos conseguir reativar essa secção de escalada. A de escalada? Sim. Portanto, fica aqui o desafio. Sim, mas vai ser uma verdade, isso vai ser concretizado. Muito bem. E vai continuar, obviamente, à frente do... Sim, para já até às próximas eleições. Muito bem. Para terminar, uma palavra à vossa grande família. Olha, o Aventura Marão Clube está sempre aberto a todos e a novas modalidades, a quem nos quiser visitar e conhecer e a expandir ideias. Estamos abertos a isso. Estamos sempre abertos, a bem quem vier por bem é sempre bem-vindo. Estão sempre de portas abertas. Alguma dúvida, podem sempre contactar-vos, vocês têm as vossas redes sociais. Sim, é fácil. Portanto, é fácil. Se não, é só passar por lá e ver o que vocês vão fazendo. Sim, sem dúvida. Obrigada aos três. Desejo tudo de bom. E obrigada por terem estado cá neste domingo de manhã. Chegamos então ao fim de mais uma edição do A Nossa Terra, um programa que lhe faz companhia, como sabe, todos os domingos de manhã há mais de 25 anos aqui na Rádio Clube de Penafiel. Nós estaremos de volta no próximo domingo para lhe dar conta do que de melhor existe e se faz na região do Tâmega e Sousa. Continue desse lado, fique bem, obrigada por nos ouvir, até à semana.